E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a esse canal. Vamos aí a mais um pequeno vídeo. Vamos meditar na palavra? Vamos começar pelo livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Também no livro de Mateus, no capítulo de número 26, versículo 48, a Bíblia diz o seguinte: e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. A respeito aqui, é claro, falando aqui no livro de João, da traição e da prisão de Jesus. Muito bem. Nós vemos, diante de tantas afirmativas, tantas imagens, tantas figuras que ilustram, na verdade, o rosto, a aparência de Jesus, nós lemos aqui que a Bíblia diz no livro de Isaías que não teria parecer nem formosura, nada que se destacasse dos demais. E vemos também aqui no livro de João a confirmação do que disse o profeta Isaías. Veja que Jesus, fisicamente, era tão parecido com os demais que estavam junto com ele, ou seja, ele era muito parecido com os 12, que para identificar quem era, Judas combinou com aqueles que iriam prendê-lo, combinou com os soldados, de que aquele em quem ele desse um beijo era Jesus. Daí nós podemos deduzir, nós podemos tirar uma conclusão muito lógica de que Jesus não tinha nenhuma diferença física dos demais e nem andava melhor vestido do que os demais, que foi necessário um beijo para identificar quem era Jesus. Portanto, Jesus andava em igualdade com os demais. Jesus era igual aos 12 que andavam com eles. A reflexão que eu convido você a fazer nesse vídeo é exatamente a respeito dessa igualdade, como é que eu posso chamar, dessa cumplicidade de Jesus com os seus discípulos e dos discípulos para com Jesus. Jesus podia ou poderia facilmente se destacar dos demais usando um chapéuzão de cowboy, talvez usando uma roupa, um terno muito caro, uma gravata de seda, um sapato de cromo alemão. Que mais que eu posso dizer? Tendo uma Bíblia toda com as páginas com fio de ouro, tendo um anel de brilhantes no dedo, ou ainda um anel bem destacado no dedo de doutorado de alguma matéria aí, por exemplo. É claro que tudo isso eu estou falando em síntese, porque
No tempo de Jesus não existia nada disso, mas hoje é o que nós vemos. O que nós vemos hoje são pessoas não querendo ser iguais. O que nós vemos hoje são pessoas querendo se destacar, pessoas querendo ser diferentes das demais, exatamente para serem notadas, exatamente para se destacarem no meio da multidão. E são identificadas facilmente. Pode estar um estádio lotado, um ginásio lotado de pessoas que tranquilamente você vai identificar quem é o pregador daquele congresso, daquele simpósio, ou ainda quem é o presidente da igreja, pelo terno caro, sapato caro, pelo anel, unha esmaltada e etc, etc, etc. Um monte de outras coisas que destacam. A cadeira diferente no púlpito das demais cadeiras, o carro, enfim, a pele bem cuidada, seguranças. É exatamente o oposto do que era Jesus. Exatamente o oposto do que era Jesus. Veja que eu já disse aqui para você, e nós lemos aqui, que foi necessário Judas dar um beijo em Jesus para que soubessem quem era Jesus. Mas hoje é bem diferente. E não é só nas lideranças, não. E não é só nessa síntese que eu fiz que você com certeza conseguiu identificar alguém, lembrar de alguém. É na membresia também. Na membresia acontece da mesma maneira. Irmãos com ternos caríssimos, irmãos com pompa, irmãos importantes, engessados, roupas, hoje está na moda, roupas justas, sobem nos púlpitos e se posicionam de maneira altiva, de maneira altiva, olhando o povo que está mais abaixo, assim como se fossem diferentes. Como eu ouvi um irmão que eu inclusive conheço, já conversei com ele várias vezes, um irmão dizendo que Deus trata diferentemente com os ministros. Deus trata os ministros com mais afinco do que os membros. E tudo isso eu já ouvi. E nós vemos na membresia as irmãs com vestidos caríssimos, bolsas caríssimas, contrariando tudo aquilo que Jesus demonstrou, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus foi, tudo aquilo que Jesus viveu. E aí se dizem cristãos, se dizem seguidores de Jesus, mas se destacam no meio da multidão, não, presta atenção, não pelos seus feitos, e feitos que eu digo, não são aquisições de templos suntuosos, jatos, roupas, não, pelas suas extravagâncias, pelas suas sede de poder, e não pelos seus milagres, e não pelos milagres como Paulo, aliás, Pedro, que até a sombra curava doentes, curava enfermos, mas se destacam por suas extravagâncias, por suas loucuras, pelo poder e pelo dinheiro e pela fama. Irmãos,
irmãs. Nós fomos chamados para sermos servos. Nós fomos chamados para sermos iguais. E por que alguns teimam em ser diferentes? O irmão, se tem um diploma, a irmã, se tem posses, o irmão, se tem um trabalho melhor, se é um empresário, passa por cima dos outros como se os outros não merecessem a mesma atenção. E veja bem que Jesus não só andava igual, como se fazia sentir igual, né? Porque 3 anos andando com Jesus, Jesus não era o tipo de pessoa que queria ser destaque. Jesus não era o tipo de pessoa que usava os 12 como escudo, como seguranças, mas se colocava em posição de igualdade com os 12. E foi assim que ele conseguiu que aqueles 12 tornassem-se seus discípulos, seus seguidores, seus imitadores, como diz Paulo, sejais imitadores de Cristo. Será que o próprio Paulo foi um imitador de Cristo? Pois então, eu acho que estamos um tanto longe daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus praticou, mas nos dizemos seguidores. Multidões acompanham cantores, multidões acompanham pregadores. E Cristo, e os ensinamentos, e os exemplos, e a humildade, e o sentido de irmãos, e o significado de amar o próximo, aonde ficaram nisso tudo, nesse tempo, nesses cursos, nesses livros, nesses vídeos, nesses ensinamentos, nesses congressos, nesses simpósios, nesses congressos, como eu já disse, onde o destaque não é aquele que não se destacou. Se é que você me entende. Irmãos, sejamos iguais. Ao menos no relacionamento um com o outro. Reflita nisso. Examine isso. E que Deus te abençoe. Derrame sobre você muita paz e muita saúde. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Que Deus te abençoe e até a próxima página. Querendo Deus.